Deixa eu... Bom, a partir de agora está gravando a aula, tá? Nós estamos na turma de Direito Aplicado à Engenharia Civil, do 9º e 10º período de Engenharia Noturno, tá? Sejam muito bem-vindos. Quem não quiser que sua imagem apareça nesse vídeo, não ative a webcam, ok? Tem que ser gravada a aula, porque às vezes vocês não conseguem vir assistir ao vivo e aí fica disponibilizada lá. Eu vou gravar a aula, enviar para o YouTube e colocar o link na aba Fórum, tá? Então vocês já têm lá no Pincel Atômico muito material. Vocês vão ter na aba Fórum os links das videoaulas para assistir. Cada videoaula eu coloco um fórum com a data que foi essa videoaula. Então vocês podem assistir na ordem da data, tá ok? Na aba material complementar vocês têm os capítulos, os slides e material de texto, tá certo? E eventualmente na aba estudo dirigido vai haver o roteiro dos trabalhos que vocês vão ter que enviar. O envio dos trabalhos é sempre pelo estudo dirigido. Então vocês vão clicar lá no Pincel Atômico em estudo dirigido, vão clicar em postar o seu estudo e lá vocês vão me mandar o arquivo em doc ou PDF do estudo dirigido de vocês. Tudo bem? Bom, como eu estava dizendo, 2 estudos dirigidos na primeira etapa. Um deles vai ser uma redação que vocês vão fazer em duplo ou trio. E o outro é individual, mas é um individual que vai ajudar vocês mais do que atrapalhar. O que aconteceu? Na primeira vez que eu dei essa aula para uma turma de Direito de Engenharia Civil, de 10º período, eu notei que os alunos tiveram dificuldade na primeira prova, tá? Eles agarraram, eles tiveram muita dificuldade, eles deixaram para estudar de última hora, acharam que era muita coisa para ler e chegou na prova não foram tão bem. Tiraram média, mas assim, uma nota muito mais próxima dos 60%, 70% do que 80%, 90%, como normalmente começou a ser depois. O que eu pensei naquele dia? A gente tinha feito um treinamento que veio uma professora da UFV, de nome Rosângela, ensinar para a gente que a gente devia avaliar não somente o que o aluno aprendia no dia da prova, tá? Ou melhor, que o aluno sabia no dia da prova, e sim todo o processo de estudo do aluno. Aí eu pensei, poxa, já que eu tenho que avaliar o estudo do aluno e não sei como fazer isso, por que eu não peço os alunos para fazerem um mapa mental ou resenha? Serve os dois. Você escolhe qual você quer fazer, o que for mais fácil e você estiver mais habituado. Ou você faz um resumo da matéria, ou faz um mapa mental da matéria, tá? O mapa mental pode ser feito no computador se vocês quiserem, tá? Não tem problema. Só que a resenha não. A resenha tem que ser manuscrita. Por quê? Porque senão vai ter gente que vai dar Ctrl+C, Ctrl+V do assunto na internet, vai lá na Wikipedia, procura o assunto e não adiantou nada, não estudou nada, certo? Então, resenha tem que ser por manuscrito. Se escolher o mapa mental e quiser fazer bonitinho lá, aqueles organogramas do Windows, não tem problema. Pode fazer no Word ou em outro programa que permita e depois salvar em PDF ou Doc e mandar lá no dia. Esse estudo de vocês vale 10 pontos em cada etapa. Ou seja, é um belo adianto para ser aprovado. Um belo adianto. Só estudando para a prova. Poxa, professor, mas não vai dar muito trabalho? Não. Sabe por que não? Porque, primeiro, você pode construir esse mapa mental ou essa resenha durante a aula. Tem muita gente que assiste a aula e anota no caderno. Então já começa sendo trabalho zero para essas pessoas. Pode mandar todas as anotações do caderno que está valendo. Você pode fazer em qualquer hora do dia, que você pega o slide, dá uma relida no que viu na aula, meia hora se faz isso, e já organiza em mapa mental. Tem no YouTube vídeos de como fazer seu mapa mental. É coisa simples. O que não pode, apenas títulos
Ah, tá, eu fiz uns balãozinhos contendo os títulos da disciplina e mandei. Não vai ser considerado. Tem que ter detalhes do estudo, tá? E outra coisa que não pode, na resenha você, por exemplo, tem um resumo que é de 50 slides. Não tem nenhum que é de 50, mas vamos supor que tenha um que é de 50 slides. Você pegou e fez em meia página. Aí eu vou saber que você desprezou o estudo e tacou lá de qualquer jeito. Então, quem fizer com desprezo, com displicência, vai ter nota proporcional ao que fez, certo? Agora, você fez um resuminho daqueles que a gente faz quando está estudando mesmo, filezinho, não precisa anotar tudo que está em todos os slides, tá? Basta fazer um resumo digno de estudo, tá? É o que você tem que lembrar que esse é o seu estudo que você vai reler no dia da prova para tirar nota boa na prova. Isso vai valer 10 quando eu receber. Agora, tem 3 capítulos, eu fiz de 2, a nota vai ser proporcional, tá bom? Todo mundo entendeu? Joga um sim aí no chat pra mim, quem entendeu. Beleza, tá? Muito bom. Então, isso vai ter na primeira e na segunda etapa. Data de entrega desse material, tá? Um dia antes da prova. Olha, professor, mas um dia antes da prova. Por que um dia antes da prova? Porque esse material é para você estudar para a prova. Se eu marcar para uma semana depois da prova, não faz o menor sentido, porque o aluno vai fazer depois da prova. Ok? Então a data de entrega vai ser sempre um dia antes da prova. Certinho? Ou na semana anterior, no final da semana anterior. Eu vou marcar lá bonitinho no roteiro do trabalho. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer para vocês é que depois que eu comecei a fazer isso e que os alunos começaram a escrever, porque o aluno aprende mais escrevendo do que só ouvindo, tá? Os alunos começaram a tirar nota boa, entre 80% e 90%, todo mundo passa de ano comigo, tá? Nessa disciplina, quem toma pau é quem não assiste às aulas e quem não faz as resenhas. O resto passa. Todo mundo passa. Tá? Só se esforçar um pouquinho, o mínimo de esforço que consegue. Por quê? Eu lá quero dar reprovação para aluno de 9º e 10º período de engenharia, numa disciplina que não é específica da engenharia. Eu não quero reprovar ninguém, certo? A disciplina é feita para vocês serem aprovados. Só não é automático porque quem não faz as atividades, quem não faz as provas, não consegue, mas quem faz tudo o que é programado, consegue. Tá? Eu sou extremamente tranquilo na hora de corrigir as provas. E a aula também busca ser relaxada. Tipo, não relaxada no mau sentido. De relaxamento, que eu quero dizer, de ser boa, de ser gostosa de assistir. Esse que é o foco. É dar exemplo, é falar coisa interessante, é contar caso. Para quê? Vocês consigam adaptar esse conhecimento que não é específico do que vocês estudaram nos últimos 4 anos e meio à prática de vocês como engenheiros e se sintam confortáveis com tudo isso, tá certo? Então a ideia é essa, ok? E os últimos 10 pontos da segunda etapa aí, que é esse outro estudo dirigido, é uma resenha sobre a Lei 5.194, que vocês vão poder fazer em grupo, pode ser o mesmo grupo do TCC, vocês já estão reunindo para o TCC direto e já pode aproveitar essas reuniões e combinar sobre esse trabalho. Essa resenha vale 10 pontos, é uma resenha crítica, em que vocês vão falar pontos positivos e negativos da lei, não é falar sobre a lei inteira, não é resumir a lei inteira, não, é pegar pontos que vocês concordam com a lei, acharam bem escrito, tá joia, isso beneficia o engenheiro, tá? Essa parte é boa, e pontos que vocês acham que a lei é um lixo, que, pelo amor de Deus, não acredito isso. Essa lei tá aqui para ajudar ou para prejudicar a gente, certo? Então, fazer um texto dissertativo, uma resenha crítica desta lei. Normalmente é mamão com açúcar, tá? É um texto de 2, 3 páginas, vocês vão fazer e vão ganhar
10 pontos. Vocês perceberam? 40 pontos aí é de boa conseguir. Vai faltar só 30 numa das provas para passar. Nas duas provas para passar. As duas provas serão 30 pontos em cada etapa, 15 questões fechadas, valendo 2 pontos cada uma, tá? E aí, essas provas vão ser aplicadas da forma que vocês estão acostumados, que foram no semestre anterior. Esse semestre tem mais uma novidade, tá? As notas serão lançadas no pincel atômico e não no mentor, não no portal central do aluno. Semestre passado deu muita confusão. Tinha aluno que conferia no pincel, tinha aluno que conferia no central do aluno. Às vezes o professor passava parte das notas em tempo real, deixava passar as outras depois, e os alunos ficavam desesperados. Acabou. Só o resultado final vai ser passado para o central do aluno. Tá? Então, a sua nota em 100 vai para o central do aluno. As notas parciais ficarão todas no pincel atômico. Tá? Então, você confere lá no pincel atômico, no aplicativo, tem minhas notas, você vai conseguir alcançar lá. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu falei? Tá. Pessoal, eu fico perguntando se todo mundo entendeu. Não é porque eu acho que vocês são bobo, não. Vocês entendem as coisas que a gente fala. Só que, às vezes, eu fico querendo saber se meu microfone não mutou de novo, tá bom? Então, é só para ter certeza que vocês ainda estão me escutando. Beleza? Vocês sabem o sistema de aprovação. Tem que conseguir 70% para não precisar da prova final. Conseguiu 70%, passou direto, não precisa da prova final que tem em dezembro. Não fez 70%, vai precisar fazer a prova final, e a nota para passar com prova final é 60% como resultado da média entre a nota do semestre e a nota da prova final. Então pega a nota do semestre, soma com a prova final, divide por 2, e esta média tem que ser superior a 60 para ser aprovado, tá bom? Então, é isso. Frequência, como que vai ser cobrada a frequência? Ok? Eu percebendo que tem 22, 23, 25 alunos, ou que a maioria dos alunos está presente, eu nem faço chamada. Agora, se eu perceber que começou a vir 5, 6, aí eu vou ter que começar a fazer. Tá? Eu não gosto de precisar fazer chamada. Eu acho que vocês estão maduros o suficiente para saber o que vocês precisam. Tá? Os alunos que precisarem se ausentar da aula, não precisa se preocupar. Essa aula vai ser gravada e disponibilizada na aba Fórum do Pincel Atômico. Então você vai poder assistir depois. Ok? Os alunos que faltarem de bucegagem, falar que eu não tô afim de assistir a aula hoje, o Chain é muito chato, dane-se que é gordinho lá, não quero assistir a aula dele, não. Não tem problema também. Você tem um limite de faltas que é permitido você ter. Tem problema, você pode assistir depois, gravado. Agora, se cair a frequência, eu vou começar a fazer chamada, certo? E aí a chamada vai ser lançada como falta. E como falta, vocês podem ter só 25% de falta. Só para vocês saberem, tá? Então, enquanto tiver galera vindo assistir a aula, acima de 20, eu vou conferir lá o número de alunos, tá? Número de alunos. Se pelo menos 75% dos alunos tiver assistido frequentemente às aulas, nem vai ter chamada. Agora, se cair de 75% essa frequência, aí a gente vai fazer. Isso, nono período são 8 alunos, beleza, tá? Então, fiquem sabendo que a frequência, eu estou lidando com adultos, com engenheiros, tá? Praticamente engenheiros, falta pouquinho para conseguir, e eu não vou ficar tratando vocês igual criança. Beleza? Assim funciona, não funciona? O calendário. Esse calendário é o calendário acadêmico. A versão de vocês é muito parecida, deve ser quase a mesma, tá?
A única diferença é que do lado aí tem as datas importantes para os professores. A de vocês deve ter as datas importantes para os alunos. Como eu não tinha o de vocês, eu colei a minha mesmo, não tem problema, tá? Nós temos aqui, vocês vão ver que vai ter alguns sábados letivos. Na teoria, é para ter aula no sábado letivo. Na prática, é complicado. Nem sempre os alunos estão disponíveis e dispostos para assistir a aula no sábado. Se não precisar, a gente manda atividade extra-classe ou faz revisão no sábado. Tá bom? Se não precisar. Se eu perceber que a matéria não está rendendo e que vai precisar da aula de sábado, aí eu dou a aula, quem não puder ir, vê gravado depois. Tá bom? Vocês veem que não são todos os sábados letivos que vão ter horário de quarta-feira. Isso significa que para a nossa turma, eu acho que vai ter um sábado letivo só, que é no Halloween, 31 de outubro. Tá? Sábado letivo, horário de quarta-feira. Ok? Aí vem todo mundo vestido de zumbi, bruxo e tal. Beleza? Ô galera, basicamente o que eu tinha para falar para vocês é isso. Semanas de prova, vamos só falar sobre as semanas de prova. A primeira está marcada para outubro, ou vai ser na semana do dia 5, ou vai ser na semana do dia 19. No meio, de 12 a 16 de outubro, tem um feriadão emendado, tá? Aquela semana do saco cheio. Vocês já tiveram isso antes aqui na faculdade, esse ano vai ter de novo, ok? Então, vai uma semana antes do feriado, uma semana depois. Se a prova de vocês cair na semana anterior ao feriado, a semana do feriado é para descansar a mente. Se a prova de vocês cair na semana posterior, a semana do feriado vai ser uma semana tranquila, sem aulas para você estudar. Beleza? De qualquer jeito é bom para vocês. Tá certo? E a segunda semana de prova é no final de novembro ou primeira semana de dezembro, tá? Também tranquilo. Vai ser, vão ser 2 provas. As provas normalmente os alunos saem bem, não precisa apavorar. O conteúdo é o que é dado em sala de aula, sem pânico, tá? Tem muita gente que entra em pânico porque eu vou ter que ler, eu não estou acostumado a ler, eu vou ter que fazer redação, não estou acostumado a escrever. Velho, de vez em quando você vai ter que fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC que você vai ter que escrever. Então não dá para você fugir, eu não sei escrever, vai ter que escrever, tá? É mais fácil do que você imagina, tá? É igual aquele cara que fez natação a vida inteira e acha que não sabe nadar. Você escreveu a sua vida inteira, você acha que não sabe. É só ter mais atenção, com erros ortográficos e tudo, que você consegue construir um texto bacana. Se vocês quiserem, eu posso mandar como material complementar dicas para escrever texto dissertativo, etc. Me lembrem disso que eu mando depois, tá? Aqui uma mensagenzinha, depois vocês leem com calma. Vamos ao que interessa. Belezinha? Isso aqui é responsabilidade do aluno também, que eu me recuso a ficar lendo para aluno de 9 e 10 períodos. Vocês já sabem o que tem que fazer. Se quiser ler depois, leia. Tá? Beleza. Pessoal, então, vamos começar o conteúdo. Matéria. Já, professor, você não vai dar só brincadeira hoje? Não, não. Vocês são muito grandes para isso. Ok? Só um instantinho que eu estou abrindo aqui o slide, tá? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula mais introdutória ao conceito de direito, ao estudo do direito, para vocês entenderem um pouco de como funciona o direito como
ciência, como ramo do conhecimento, como fenômeno jurídico, tá certo? É a nossa unidade 1. Se eu perguntar para vocês o conceito de direito, vários vão falar conceitos diferentes. Por quê? Porque, em algum sentido, o direito se assemelha, é sinônimo de lei. Quando eu falo o direito diz que é crime, eu estou querendo dizer que a lei diz que é crime determinada conduta, só negar impostos, né? Quando eu digo assim, ó, o direito diz matar alguém é crime, eu quero dizer a lei diz matar alguém é crime. Vocês concordam comigo que, nesse sentido, lei e direito são a mesma coisa, tá? Eu posso estar falando de uma faculdade, de uma prerrogativa, de uma permissão ou de uma autorização que o direito dá a vocês. Esse conceito é mais ligado ao direito subjetivo, que nós vamos entender depois, tá? Por exemplo, quando você fala, eu tenho permissão de cobrar essa dívida, eu tenho autorização para fechar esse recinto, eu tenho poder de lidar desta forma com este assunto, eu posso substituir todas as palavras que eu falei por direito. Vocês concordam? Eu tenho direito de cobrar essa dívida, eu tenho permissão, eu tenho direito de entrar nessa festa, eu tenho direito de fechar esse recinto. Tudo bem? Então, vocês percebem que, nesse caso, o direito não está sinônimo de lei. O direito está sinônimo de coisas que você pode fazer. Ok? Beleza. Ainda assim, isso não é suficiente para esgotar as significações do direito. Por quê? Porque ainda existem duas definições do direito. O primeiro é o direito como ciência, quando a gente está falando de ciência jurídica. É o ramo do conhecimento que estuda um outro significado de direito, que é o direito como fenômeno jurídico. Então, esses dois últimos, o direito fenômeno jurídico e o direito ciência jurídica, são a forma de entender o direito, de conceituar o direito que a gente mais trabalha no curso de direito. Ok? O que é o direito como fenômeno? O homem, para conviver em sociedade, ele precisa de algo que regule, que regulamente essa situação toda. Isso é o fenômeno jurídico, tá? Quem tem esse poder de regulamentar a sociedade é o Estado. Ele usa do direito, fenômeno jurídico, para regulamentar a sociedade. O direito como ciência, ele é o ramo do conhecimento que estuda essa bagaça toda que a gente falou. Como assim, professor? É o ramo da ciência que vai estudar as leis, as normas jurídicas em geral, vai estudar o fenômeno jurídico de uma forma geral e vai estudar ainda os direitos subjetivos das pessoas, a forma que as pessoas exercem o seu direito. Tá ok? Então, o direito como ciência estuda tudo isso. O direito como fenômeno é a arma que o Estado tem, é o utilitário que o Estado tem para regulamentar a vida do homem em sociedade, e tem outros significados de direito que a gente já tinha falado. Beleza? Direito é legado a homem, a ser humano, não homem, gênero masculino, tá? Sexo masculino, não. Direito é ligado ao ser humano. Significa que animal não tem direito. Minha cachorrinha não tem direito à vida. Ela tem proteção da vida dela. O direito protege os animais. Os homens têm direitos. Os homens são titulares de direitos. Os animais e a natureza, e os rios, os pássaros, as árvores, etc., são protegidos pelo direito. Qual que é a diferença, professor? Que o homem, ele tem o poder de invocar o direito que ele tem. E os outros seres, não. Tá? Os outros seres são protegidos pelo homem. E as leis protegem esses outros seres em função do homem. O que acontece? Vocês concordam comigo que a ecologia só serve porque tem homem, que tem ser humano na Terra? Pensa comigo, se acabar
amanhã a raça humana não tiver mais nenhuma pessoa viva que tenha inteligência e, consequentemente, capacidade para destruir o planeta. Acabou a ecologia, não precisa mais. O planeta se sustenta, se cuida sozinho. Só precisa de ecologia, só precisa de estudo sobre o meio ambiente, porque a gente destrói se não tiver. Ok? Então, o direito, de uma forma geral, só existe porque existe homem. Porque se não tiver homem, acabou o direito, não tem mais direito. Os animais vão se virar lá, cada um comendo o outro, um fugindo do outro, e se viram. A existência deles vai ser naturalmente, vai funcionar naturalmente, sem a gente intervir. Ok? Então o direito só existe em função do homem. Se não existisse homem, não fazia menor sentido ter direito. Ah, mas os macacos têm regras, os leões têm regras, tudo baseado na força. Tudo baseado na força. Manda quem ruge mais alto, manda quem grita mais alto, quem tem o corpo maior e supera os outros. Tá? Regra que deve ser obedecida em virtude de uma aceitação geral de uma liderança, isso é típico do ser humano. Não baseado em força, lógico, que o mais fraco aceita na natureza a liderança do mais forte porque não quer morrer, não quer apanhar. Ok? Tudo bem que o direito também funciona mais ou menos assim, mas o estudo do direito é inerente ao homem. O ser humano é um ser social. Por quê? E o que significa ser um ser social? Vamos lá. Lá atrás, nas comunidades primitivas, quando o ser humano surgiu na Terra, tá? Antes da evolução da tecnologia, antes de tudo isso, quando na cadeia evolutiva o ser humano começou a se comportar menos como um animal irracional e mais como um animal racional, o ser humano percebeu que viver em bando, ou seja, viver em sociedade, faz sentido, e os animais também já alcançaram esse conhecimento, a maioria deles, né? Vários vivem em bandos, manadas, etc. Viver em bando faz mais sentido que viver sozinho. Você alcança mais sucesso se você estiver em bando. Quem aqui assistiu aquele filme, aquela animação, A Era do Gelo? Grita eu aí. Ou joga no chat. Eu? Beleza. Quase todo mundo deve ter visto, né? Vocês viram lá naquela hora que o Manny, o mamute, tá olhando aquela arte rupestre lá na caverna e ele percebe que tem um mamute sendo atacado por aqueles stickmen lá, né, o palitinho lá dos homens, e que eles estão caçando em bando, tem várias pessoas caçando o mamute. Isso significa o quê para o nosso raciocínio aqui? Que o homem percebe desde os tempos primitivos que não rola ficar sozinho, porque você não vai conseguir caçar um mamute sozinho. A sobrevivência da espécie depende do bando. Quando o homem começa a dominar ferramentas e começa a dominar a agricultura, é a mesma coisa. A sobrevivência da espécie depende de você viver em sociedade. E uma coisa incomoda muito quando você decide viver em sociedade, que é quando as pessoas ultrapassam o necessário para o seu próprio, a sua própria sobrevivência e começa a cobiçar o do outro. Começa a incomodar o outro. É onde surgem os crimes. Ok? Que ainda lá atrás nem eram definidos como crimes ainda, porque não existia o direito. E aí, o ser humano entende, ora, se cada um fizer o que quiser, não dá certo. Melhor que haja um líder, e esse líder dite uma norma que deve ser seguida. Esta norma vai passar a ser obedecida de forma que o direito vai passar a harmonizar a vida
em sociedade, em comunidade. É assim que surge o direito e mais ou menos ao mesmo tempo que surge o Estado. Por quê? Porque justamente esta liderança que as pessoas, que o ser humano escolhe para organizar a bagaça toda, justamente esta liderança que forma o Estado. Lá em ciência política, que eu imagino que vocês tiveram alguns semestres atrás, vocês aprenderam que para ter Estado é preciso ter 3 elementos constitutivos, que é o povo, né, o território e o governo. Esses são os 3 elementos constitutivos do Estado. Então você tem um povo reunido, você tem um território onde esse povo está estabelecido e você cria um governo para esse povo, criou-se o Estado. Não precisa assinar documento, não precisa ser reconhecido pela ONU, não precisa de nada disso. O Estado existe quando tem um território, quando tem um povo e quando tem um governo. Ok? Tanto é que o Estado da Palestina está tendo dificuldades para ser reconhecido pela ONU. Provavelmente é porque tem o território e tem o povo lá, mas não organizou ainda uma forma de governo aceita por todos. A partir do momento que tiver um governo organizado, a ONU não vai ter saída, vai ter que reconhecer. Tá? Mas, tanto é que quando a gente fala em governo, em Palestina, a gente não fala em governo palestino, a gente fala em autoridade palestina. É alguém que é visto com autoridade, geralmente um líder religioso, mas que ainda não foi aceito como governante pela totalidade da população. A partir do momento que se organiza dessa forma é Estado. Tá? E o Estado usa do direito como ferramenta. O direito não é sinônimo de Estado, mas segue junto com o Estado, porque nem o direito existe sem ter a força do Estado, nem o Estado consegue manter a sua força sem ter o direito ao seu lado. Então, assim que surge o Estado, tem que ter o direito para que o Estado tenha essa liderança que segue normas e que impõe normas. Ok? Bom, isso que eu falei aqui é chamado por Jean-Jacques Rousseau, muito tempo depois do que começou a existir o Estado e o direito, esse teórico pós-Revolução Francesa, né? O Jean-Jacques Rousseau, o John Locke na Inglaterra também é outro teórico do liberalismo. Ele entende, é contratualista, todos os dois. Outro na França, salvo engano, que era contratualista, era Montesquieu. Eles entendem que o direito é um fruto de um contrato social existente entre o Estado e o homem. E o próprio Estado é fruto deste contrato social. Como assim? Em determinado ponto da sua história, a gente já falou disso aqui mesmo, o homem entendeu que fazia sentido se reunir e viver em grupo. A partir desse momento, o homem também entendeu que fazia sentido eleger uma liderança. E quando o homem elege essa liderança, o que passa a acontecer? Passa a acontecer que o homem, ele verifica que é bom que haja uma liderança que determine determinadas regras de conduta, que determine as normas que devem ser seguidas. Por que é bom? Se eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu quero a partir do momento que eu estou aceitando essa liderança, ao mesmo tempo, os outros também estão abrindo mão. E todo mundo está ficando de boa. Certo? Eu queria a mulher do vizinho, eu queria o carro do outro vizinho, eu queria a comida que meu companheiro ali, meu amigo, tem. Eu queria os bens que o outro tem. Mas eu não posso tê-los, porque são deles. Eu abro mão de ir lá e pegar para mim a força, e eles abrem mão de pegar o que é meu, a força. Quem nunca pensou diversas e criativas formas
de matar alguém na vida? Quem nunca olhou para um professor que estava dando nota baixa para a turma toda, ou olhou para um professor que estava sendo enjoado e falou assim, véi, se eu jogasse uma cadeira na cabeça dele, talvez ele não saia dessa sala? Quem nunca já olhou para outra pessoa e falou, véi, que vontade de dar um murro nesse cara? Pensar e querer não é crime. É crime fazer, certo? Você não pode fazer. Beleza? Então, se ficar com raiva de mim, quiser pensar alguma coisa, não tem problema nenhum. Não pode falar, porque aí fica gravado, fica chato, né? O que eu quis dizer com isso? Todo mundo tem impulsos criminosos que ele mesmo controla. E por que controla? Porque tem uma liderança, tem um Estado, tem regras. Se ainda tivesse vigorando a lei do mais forte, nossa, a gente estaria absurdamente em maus lençóis. Quem lembra, em 2015, acho que foi 2015, que a polícia do Espírito Santo fez greve. Vocês lembram desse fato? Bota aí no chat para eu ver se lembra. Vocês lembram da greve que a polícia lá... Lembram, né? Teve notícia. Vocês lembram o que aconteceu com essa greve da polícia lá? Pessoas que jamais pensaram em cometer um crime começaram a saquear a loja, velho. Os outros atirando no meio da rua. Gente que não faria esse tipo de coisa se a polícia estivesse trabalhando. Isso foi 5 minutos de ausência de Estado. O homem já fez uma loucura. Pessoas que você pensa assim, velho, o cara tá roubando ali, ó. Eu conheço esse cara é meu vizinho. Como que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo isso? Tem muita gente que se freia justamente por causa da existência do Estado. Thomas Hobbes, vocês já ouviram falar do Thomas Hobbes? Falou uma frase, ele entendia dessa forma: Homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem. Vocês já ouviram falar nisso, né? Bom, o que ele entendia? Ele falava que o homem é um ser selvagem, é um ser violento, que precisa da presença do Estado para se controlar. Teve muita gente que criticava Hobbes, né? Inclusive teve gente, acho que Rousseau falava que o homem era naturalmente bom e o meio é que o estragava. Não, o Hobbes, ele achava assim, o homem é ruim, velho, o homem é mau, o que segura o ímpeto dele é o Estado, é o direito. Se não tivesse, eles estariam saqueando loja lá fora e atirando para cima, mostrando força. Quantas vezes vocês já viram numa fila de banco alguém vociferar e agredir os outros com palavras? Você pensa assim, se esse homem tivesse armado aqui agora, dava uma merda. Certo? Então, esse contrato social que Jean-Jacques Rousseau imaginou funciona da seguinte forma: eu abro mão de algumas coisas que eu quero em nome da harmonia social, de viver em paz com todo mundo. Essa harmonia social, para mim, vai incluir segurança, estudo, saúde pública, transporte público, etc, etc, etc. Coisas que são providas pelo Estado em troca de quê? Poder, que a gente dá para ele, e impostos que a gente recolhe para custear esse tanto de coisa que ele tem que fornecer para a gente. Ok? Vocês percebem, então, que o Estado existe para segurar a onda do homem, da sociedade. E segundo o Jean-Jacques Rousseau, existe um contrato, lógico, imaginário, né? Não é um contrato de verdade. É um contrato em que as pessoas tiveram um acordo de vontades. Eles entenderam que é melhor eu abrir mão da maioria das coisas que eu quero para ter outra parte das coisas garantidas pelo Estado. Eu não vou agredir ninguém, eu não vou roubar nada de ninguém, eu não vou matar ninguém. Eu vou tentar ser um cara honesto. Em troca disso, o meu Estado vai garantir que o meu vizinho também seja dessa forma. Entenderam?
Beleza. Só que o direito não começa com Rousseau. Rousseau foi só um teórico lá do século XV, XVI, salvo engano. Eu perdi a data aí, ó. 1712 a 1778, século XVIII, né? Vai até o ano de 1800. Rousseau foi um teórico do século XVIII. Isso significa o quê? Antes de Rousseau já tinha direito há muito tempo. Então Rousseau não inventou o direito, ele apenas pensou o direito. Vamos lá. Lá atrás, o direito começa a surgir desde as tribos grupais primitivas. Lá, sabe aquele povo lá das cavernas que reúne em tribo e que começa a viver dessa forma? A partir do momento que eles elegem uma liderança e começam a seguir normas, surgiu o direito. Ah, mas professor, não tinha lei, não tinha código. Não tinha código, era tudo baseado nos costumes, certo? Era tudo baseado nos costumes. Entretanto, havia sim regras e havia sim normas. As normas eram passadas pelo conhecimento de boca a boca, pelo senso comum, e as pessoas obedeciam. Então existia direito. E o costume faz parte do direito. Vocês vão saber daqui a pouco. Tá ok? Então as comunidades grupais primitivas, elas entendiam como as infrações como manifestações maléficas, desagrado dos deuses. E aí impunham castigos e até sacrifícios a quem desagradava os deuses através da lei do mais forte. Normalmente liderava quem tinha mais força. O poder era ligado à força. Alguém tem dúvida que o Jair Bolsonaro não é o homem mais forte do Brasil? Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida. O Lula não foi o homem mais forte do Brasil, a Dilma muito menos. O que significa o fato deles serem a pessoa mais poderosa lá, o cara que está mandando? É que hoje a sociedade tem uma outra forma de escolher sua liderança. Antes, normalmente, ou era o mais sábio ou era o mais forte. Quando era o mais sábio, normalmente esse mais sábio tinha formas não violentas de gerir aquela comunidade. E costumava, inclusive, alternar entre mais sábio e mais forte. Tá? Toda vez que a tribo se via ameaçada, colocava como líder o mais forte. Toda vez que a tribo vivia períodos de paz, colocava o mais sábio, porque ele tinha normalmente condição de fazer a tribo prosperar em tempos de paz. Ok? Lá vigorava a vingança grupal. Significa que, vamos lá, tem a tribo A e a tribo B. Um membro da tribo B fez mal para a tribo A entrava em guerra com a tribo B. Ou iam lá e caçavam aquele membro. Só que aí, aquele membro era caçado e morto, a tribo B virava e falava, mataram o nosso amigo, vamos lá vingar. E aí virava guerra. O que acontece? Por que isso é nocivo? E por que o direito precisou se afastar disso? Porque as tribos eram dizimadas. E mesmo as tribos vencedoras sofriam numerosas baixas nessas guerras grupais, essas guerras tribais. Isso fazia com que não fosse vantajoso para a sociedade, tá? Era meio que autofágico, a sociedade ia se consumir através dessas vinganças grupais. Chegou-se à conclusão, falou, vai morrer todo mundo, velho. E era uma época que não dava para se dar o luxo de morrer todo mundo. Tá? No início tinha algumas dezenas de milhares de habitantes humanos na Terra. Hoje nós temos 8 bilhões quase, né? 7,8 bilhões. Naquela época não, irmão. Então, se morresse galera, era risco de não perpetuação da espécie humana. Por isso que antigamente as pessoas tinham dezenas de filhos e hoje tem 1 ou 2 normalmente. Porque hoje o excesso de população ameaça o mundo. A gente tem que preocupar inclusive com a fome no mundo. Quem tem mais de 2 filhos, hoje em dia, da geração atual, planejando ter mais de 2 filhos, tem que se preocupar em como vai prover a subsistência desses caras. Porque vai chegar num ponto em que você vai ter que parar de ter filho. Por um tempo, pelo menos. Né?
Vai ter que ter uma geração que vai ter um filho só e ponto. Para tentar diminuir essa população mundial. Porque vai chegar num ponto que não vai ter território para ter área agricultável, nem vai ter condição ambiental para sustentar esse povo todo. Porque você chegou num ponto da história da humanidade em que a gente não pode ficar se dando ao luxo de desmatar mais floresta, não. O aquecimento global, o próprio planeta está ameaçando nos repelir. Certo? Então, antigamente não, era diferente. Se morresse galera, era prejuizaço. Então, para as tribos prosperarem, precisava de ter muita procriação. Chegou num ponto em que essas vinganças grupais eram prejudiciais à própria sobrevivência das pessoas. Essas comunidades grupais passaram a uma vingança privada. Que vingança privada era essa? Ora, em vez da tribo toda vingar você, você vai lá e se resolve com ele. Tá? A gente só vai garantir que ele tenha que prestar contas a você. E muitas vezes o ofensor era o único punido. Isso começou a diminuir o número de mortos. Ok? Bom, ainda havia um problema muito sério com isso. Por quê? Porque normalmente a punição era maior do que a própria ofensa. Isso evoluiu para a lei de Talião. Você já deve ter ouvido falar, olho por olho, dente por dente. Essa lei foi encontrada no Código de Hammurabi, salvo engano, o Código de Hammurabi era na Mesopotâmia do imperador Nabucodonosor, tá? Isso aí às vezes a memória me trai, ok? É a legislação mais antiga, data de 18 séculos antes de Cristo. É a legislação codificada mais antiga, esse Código de Hammurabi. Tá? E aí, o Código de Hammurabi falava, olha, velho, você roubou ali, vamos cortar sua mão, decepar sua mão. Roubou de novo, decepa a outra mão. Esse castigo físico de mutilação gerou um problema muito grave. Vou falar por quê. Imagine um sujeito chamado Tício. Tá? Professor de Direito gosta de falar do Tício. O Tício é um ladrãozinho nessa época do Código de Hammurabi. Ele teve uma mão decepada, porque roubou sei lá o que. Roubou uma joia. Beleza. Curou-se o corte, ele estava lá com o braço cortado e ele decidiu: vou ser honesto, não vou ser mais ladrão. Vou procurar emprego. Na hora que ele chega com uma mão só em um local para procurar trabalho, o que vão falar com ele? Não vou te dar emprego não, você é ladrão, olha a sua mão decepada. Ou seja, o que o Tício tinha que fazer para comer depois? Roubar, furtar. E aí decepava a outra mão dele. Então, se você pensar como a dinâmica dessa vingança grupal, não é vingança grupal, dessa lei de Talião funcionava, isso também era autofágico para a sociedade. A sociedade estava se consumindo. Você cortou a mão de um cara e virou problema social. A partir de agora, como é que você vai lidar com ele? Você vai sustentar ele? Não vou sustentar. Então, o que você vai fazer com ele? Pegar o matado que cortar a mão. Porque ele não vai ter emprego, ele não vai ter como sustentar, ele não vai ter como comer. O que você vai fazer com ele? Ok? Então, a lei de Talião se tornou algo que não estava funcionando. Lá no direito alemão, germânico, começou a surgir algo parecido com a composição. O que era a composição? As pessoas negociavam para pagar ao ofendido pela ofensa que o ofensor praticou. Então sentavam os dois numa mesa e falavam assim: tá, você roubou dele, e agora? Aí agora que o prejuízo dele foi esse. Tá, se eu pagar, tá tudo certo? Tudo certo, pode ir embora. Hoje em dia tem resquícios disso. Quem já ouviu falar da transação penal?
Às vezes alguém cometeu um deslize, cometeu um crime de pequeno potencial ofensivo, vai numa audiência no juizado especial, e aí tem que pagar uma multa, tá? Ou tem que pagar algo para o ofendido para ficar livre de processo. Isso hoje ainda existe. O próprio Estado conduz esses acordos, ok? Então isso não é algo que foi superado, mas não vale para todos os crimes, porque tem crime que é grave demais para simplesmente você deixar o cara ficar livre comprando a sua liberdade. Isso significa que se tivesse um cara multimilionário, ele poderia matar a galera e comprar a sua liberdade sempre. Não é assim que o Estado vai funcionar, ok? Então aí o que acontece? A sociedade começou a evoluir e surgiu um cara inteligentaço chamado Cesare de Beccaria, que foi um filósofo da Idade Média. E o Cesare de Beccaria, ele entendeu o seguinte, falou, esse negócio de matar, de cortar a mão, de dar chibatada, primeiro, que é cruel demais. Às vezes o cara cometeu um crime que nem vale esse tanto de punição aí, tá? Segundo, que o cara, para ser punido, ele tem direito a um processo. Esse processo demora. Durante esse processo, ele fica recolhido aos calabouços, às masmorras. Ele fica preso. Só que essa prisão em si já é uma punição, velho. Porque lá é ruim. Lá tem umidade, lá tem rato, lá tem mau cheiro. Por que a gente não prende os caras e deixa lá um tempo para pagar pelos crimes e depois solta? O cara vai passar pelo ruim lá e depois vai voltar inteiro para a sociedade, podendo trabalhar e lembrando, eu passei por um inferno lá dentro, não quero voltar para lá, então não vou fazer mais nada de errado. Ele escreveu isso num livro chamado Dos Delitos e das Penas, Cesare de Beccaria. Quem um dia quiser ler, fica à vontade, tá? É leitura para entender um pouco por que a sociedade evoluiu até chegar numa pena de prisão. Ele entendia que a prisão não deveria ser uma custódia temporária para o cara sofrer um castigo físico. A prisão em si já deveria ser a pena. Tá? Isso é bastante interessante. Hoje tem gente que entende que a ressocialização do preso não deveria passar pela prisão, que ele deveria ser educado. Só que a gente sabe que tem gente que isso não resolveria, né? Tem gente que é criminoso mesmo e que não é só tratar ele com carinho que vai ficar bom, não. O ser humano, às vezes, é ruim. Às vezes tem índole má. Ok? E Ehring, que é outro grande teórico do direito, ele teorizou num livro chamado A Luta pelo Direito, ele fala, logo no primeiro capítulo, ele fala algo que para mim resume muito bem como o direito funciona. Ele lembra da deusa Temis, que é a deusa que está nessa estátua aí, é a deusa símbolo do direito, né? Ela tem numa das mãos a balança, na outra mão a espada. Ele fala, olha, por que a deusa tem a balança e a espada? A balança é para fazê-la tomar decisões justas, a espada é para impor essas decisões justas às pessoas. A balança sozinha não presta e a espada sozinha não presta. Por quê? Porque a espada sozinha é o autoritarismo, é a tirania. E a balança sozinha é um direito impotente e ineficaz. Por que adianta tomar uma decisão justa se eu não tenho como fazer cumprir essa decisão? Certo? Então é mais ou menos assim que o direito funciona hoje. O direito tem mecanismos para tomar as decisões mais justas, baseado na lei, e o direito tem mecanismos para fazer essa decisão, poder para fazer essa decisão ser cumprida. Ok? Porque uma coisa não adiantaria sem a outra. Bom, então, nesse contrato social de Rousseau, concluindo aí, o homem decide fornecer ao Estado alguns poderes, tá? Abrindo mão de certas liberdades para conseguir conviver em harmonia em sociedade. Tudo bem? O direito, ele existe como ciência justamente para estudar esse fenômeno todo. Paulo Dorado de Guzmão é um doutrinador do direito, ele fala o seguinte, que a ciência do direito é o conjunto de conhecimentos metodicamente coordenados resultantes do estudo das normas jurídicas com o propósito de aprender o significado objetivo das mesmas e construir o sistema jurídico, bem como de descobrir as suas raízes sociais e históricas. Basicamente é o que eu falei antes aqui.
ok? Só que o direito ele tem algumas definições que devem ser aprendidas por você. Nós vamos aprender isso no final dessa aula e na aula que vem, tá ok? Nos 2 primeiros capítulos que fazem parte dessa unidade 1. E a gente vai entender algum desses conceitos fundamentais. Direito natural é o direito que está no subconsciente das pessoas. É o direito do que é certo, do que é justo. Você consegue entender o direito natural mesmo se não tiver lei. Você sabe o que está errado, você sabe o que está certo. É baseado nesse direito natural que ultrapassa fronteiras e eras, tá? Ele ultrapassa tempo e espaço. Ele não é limitado dentro de um estado só e nem a uma determinada época, que as pessoas conseguem construir o seu direito positivo. Tá? O direito natural diz, olha, velho, não é certo você fazer isso. Porque se você fizer isso contra ele, ele vai poder fazer isso contra você também. E aí ninguém vai sobreviver em paz. Tá? O justo é que todo mundo vivesse dessa forma. Isso é direito natural. É aquela sabedoria que você tem e que você sabe que é correto ou não fazer determinada coisa. Baseado nisso, quando você forma um Estado, você pensa, eu tenho que fazer uma lei que diga que matar é proibido. Eu tenho que fazer uma lei que diga que tem que pagar imposto. Eu tenho que ter uma lei que diga que não pode furtar nem roubar as coisas das outras pessoas. Eu tenho que ter uma lei que diga que a propriedade privada deve ser respeitada. Eu tenho que ter uma lei que diga que o meio ambiente tem que ser respeitado. Por quê? Porque inconscientemente o ser humano já sabe disso. Né? Se fosse um cachorrinho que não é adestrado, a gente falaria o quê? Que é instinto. Ok? O ser humano já tem o direito natural, já tem o direito arraigado na sua natureza. Esse direito é o chamado direito natural. Direito positivo é o que ele transforma em regra, norma. Ok? Então, direito positivo, ao contrário de natural, é aquele direito que é posto por um Estado para ser exigido dos seus populares, dos seus cidadãos. Ok? Então, a partir do momento que você tem um direito positivo, esse direito é exigível de todas as pessoas que estão naquele Estado. É o conjunto de normas de conduta obrigatórias dentro de determinado Estado. Conseguiram entender a diferença entre um e outro? Responde aí para mim. Beleza. Se alguém não entender, tem toda a liberdade de ligar o microfone e fazer pergunta, tá, galera? Ou pelo chat também. Fica tranquilo. Eu adoro quando vocês participam da aula. Tá bom? Norma e lei. Tô falando de lei o tempo todo, né? De norma o tempo todo. Qual que é a diferença? Lei é uma norma. Nem toda norma é uma lei. Existem normas técnicas, tá? Existem normas morais. Lei é a norma jurídica que passou por um processo que a gente chama de processo legislativo, em que os legisladores votaram e aprovaram, o chefe do executivo sancionou e essa lei foi publicada para passar a valer para todo mundo. Ou seja, lei é um tipo de norma jurídica que passa por esse processo legislativo. Norma é um conjunto mais amplo, do qual a lei faz parte. Mas nem toda norma é lei, ok? Algumas pessoas falam norma no sentido de lei. A norma fala que não pode matar ninguém. O que ele está dizendo? Que tipo de norma? A lei, ok? Mas na verdade, juridicamente falando, norma é mais amplo do que lei. Lei é um tipo de norma. Eu fiz um guia dos curiosos aqui, porque numa disciplina que é jurídica e que vocês nunca tiveram contato com alguns conceitos, muita gente já ouviu falar a palavra que não lembra, ou não lembra, não sabe o significado, apesar de que hoje em dia, cada dia isso diminui com o Google, Wikipedia, tudo aí. Mas esse guia dos curiosos pode ajudar vocês em determinados momentos da vida de vocês. Juiz é um servidor público que é incumbido de resolver os conflitos fazendo os julgamentos das demandas que são levadas à justiça. Olha o que eu falei
Primeiro de tudo, é um servidor público. Ele não é o rei, ele não é o cara que pode ir lá e falar, conversar fiado com o guardinha na rua que está pedindo ele para usar máscara. Ele não é o cara que pode parar em qualquer lugar, estacionar o carro em vaga de deficiente ou estacionar o carro em local proibido. Ele não é esse cara, tá? Ele é um servidor público, tá? Promotor de justiça, outro servidor público, cuja função é buscar a justiça. Ou seja, ele pega o cara que cometeu um crime e tenta colocar ele na cadeia, acusá-lo. Ele pega uma empresa que está poluindo o meio ambiente, tenta multar, aplicar uma multa, resolver o problema. E assim sucessivamente. Se ele viu que um cara está sendo processado e esse cara é inocente, ele vai lá e pede a absolvição desse cara, porque ele não quer a condenação, ele quer a justiça. O promotor de justiça, ele visa sempre a justiça. Então tem prova contra ele, eu peço a condenação. Tem prova a favor dele, eu peço a absolvição. E assim sucessivamente. Então, ele busca, o promotor, a garantir o cumprimento da lei por todos. Beleza? Então é um servidor público que visa buscar a justiça. É uma carreira muito bonita, tá? Advogado é o cara que representa os interesses das pessoas na justiça. Ele tem capacidade postulatória, que é a capacidade de ir lá na justiça e pedir algo em nome de outra pessoa. Ok? É necessário o advogado para que o cidadão tenha acesso à justiça. E muitas vezes é o advogado que garante isso. Beleza? Próxima aula, se vocês quiserem, eu coloco para vocês, hoje já está no finalzinho, um texto muito interessante sobre o papel de advogados e o papel da injustiça cometida na ausência ou no desrespeito a esses profissionais, que são os advogados. Ok? Se vocês quiserem, eu mostro esse texto para vocês. Um colega meu escreveu um resumo desse texto na data de ontem, que foi Dia dos Advogados, né? 11 de agosto, e é muito bonito, coisa muito bacana de se ver. Tá? Então na próxima aula, se vocês quiserem me lembrar, eu ponho para vocês lerem. Tá? Bom, autor, quem entra com o processo. Quem entrou com a ação é o autor da ação. Ele também é chamado de outros sinônimos: querelante, reclamante, requerente, embargante, exequente, dependendo do tipo de procedimento que vai acontecer ali. Tá? Então, ele é o autor da ação. Réu é contra quem se entrou com a ação. Então, é a parte que foi demandado judicialmente. Ele tem outros nomes: querelado, reclamado, requerido, embargado, executado, demandado, tá? Ah, professor, mas eu achei que réu é quem cometia crime. Não, senhor. Réu no processo criminal é quem está sendo processado por um crime. Mas tem processo civil, processo trabalhista, outros tipos de processo que o réu não tem nada a ver com criminoso. Beleza? Comarca é a divisão estadual da justiça. Cada estado tem um tribunal de justiça. TJMG, TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tudo. Esse tribunal é dividido territorialmente em comarcas. Aqui nós temos a comarca de Ipatinga, que abrange as cidades de Ipatinga, Ipaba e Santana do Paraíso. Ok? Então, esse Ipatinga é reunida nessas três comarcas. Eu, por exemplo, eu sou procurador municipal do município de Ipaba, tá? Tem 13 anos que eu sou concursado lá, eu trabalho lá há mais de 13 anos. Então, os atendimentos que eu faço lá e os processos que eu cuido lá do município de Ipaba são na comarca de Ipatinga. Ok? Porque faz parte da comarca de Ipatinga. Estou trabalhando também como advogado aqui na região, tem 16 anos. 16 anos que eu estou como advogado aqui. Pareço novinho, pareço carinha de neném, né? Mas já estou ficando velho. Vou fazer 40 esse ano e já tem 16 anos que eu estou advogando aqui. Ok? Depois eu falo um pouquinho de mim. Acabar esse slide aqui de novo, para vocês me conhecerem e saberem como chegar até mim, tá? Vara é uma divisão por competência, por assuntos. Vara de família, vara civil, vara criminal, etc. Tá? Tribunal
é um órgão colegiado de segunda instância. Então, toda vez que eu falo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu estou falando de um monte de desembargadores, que são juízes de segunda instância, reunidos, tá? Que vão julgar os recursos que vêm daqui da primeira instância, que vai subir para lá. E os tribunais superiores, STJ, STF, TST, etc., são as instâncias finais de cada assunto e que vão julgar os processos que vão chegando nesses graus superiores. Nem tudo chega lá, tá? Tem muito cliente que vira para o advogado e fala assim: ah, mas você não vai recorrer para Brasília? Aí você vira para o cara e fala: oh, meu amigo, você só vai gastar dinheiro com isso, não adianta mais nada, você já perdeu essa. Tá? Chegou num ponto que a matéria de fato não vai ser alterada mais e não tem motivo para um recurso ser aceito lá em cima, porque já foi exaustivamente decidido, ok? Então, às vezes, o advogado tem que chegar para o cliente dele e falar assim: chegou a hora da gente aceitar e da gente parar, porque a partir de agora você vai ganhar talvez um pouco de tempo, mas você vai aumentar o gasto, tá? Vai custar mais caro chegar lá em cima. E não adianta, isso não vai virar mais. Tudo que podia fazer a gente já fez, ok? Processo é um instrumento para você resolver uma demanda. É o que a justiça utiliza para uma pretensão que o autor tem e foi resistida pelo réu ser resolvida pelo Estado. Ok? Então, é a demanda ajuizada pelo interessado numa solução judicial do seu problema. Procedimento é um conjunto de atos que o processo deve seguir para ser válido, tá? Processo e procedimento, a diferença é essa, tá? O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, eles ditam uma sequência de atos para cada tipo de processo, ok? Então, esses atos devem ser observados para não ter nulidade no processo. E autos é o corpo físico do processo, físico ou virtual, porque agora tem o processo eletrônico, né? Corre tudo pela internet. Então, ou aquela pasta cheia de papel, são os autos do processo, o corpo físico, ou o corpo virtual em PDF lá, que é a sequência de documentos ordenada para formar o processo. Tá certo? Todo mundo entendeu? Bom, pessoal, essa primeira aula era isso de conteúdo. Eu vou só falar um pouquinho de mim, porque eu esqueci de fazer isso no início da aula. Perdoa a minha falta de educação. Talvez algum de vocês talvez não saiba nem meu nome direito ainda, tá? Agora que eu percebi esse vacilaço que eu dei, né? Não precisava ter feito isso. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de mim. Meu nome é Leonardo Chaim. Podem me chamar de Léo, sem problema nenhum. Eu sou parceirão dos meus alunos. Eu raramente uso de autoridade em sala de aula, só quando alguém que é muito folgado mesmo, o cara está atrapalhando, aí eu falo: velho, por favor. Né? Mas para chegar nisso tem que me irritar muito. Tá? Eu sou advogado, militante aqui na comarca há mais de 16 anos, sou procurador municipal de Ipaba há 13 anos, né? Passei num concurso lá em 2006, tomei posse em 2007, formei na Universidade Federal de Viçosa, tá? Minha formatura foi em janeiro, fevereiro de 2004, mas eu terminei o curso final de 2003, né? Passei na UAB em março de 2004, peguei minha carteira da OAB em dezembro, quando eu arrumei um emprego e precisei da carteira, eu fui lá e peguei, para não ter que ficar pagando a OAB à toa. Estou nessa luta de advocacia há 16 anos, e estou dando aula na Faculdade Única desde 2005, ou seja, este ano é o meu 6º ano na faculdade, eu completei 5 anos já, agora em fevereiro, tá? E então, nunca tive problema com turma nenhuma de relacionamento, sempre foi tranquilo. Eu geralmente, a turma gosta de mim porque eu sou tranquilão de mexer, tá? Só que não pode abusar, né? Quando abusa, aí a gente tem que, gente, eu vou ter que segurar a onda aí, tá certo? É um prazer estar com vocês de novo, já é a 6ª vez que eu tô dando essa disciplina, tá? Gosto de dar essa disciplina, acho massa. A turma normalmente gosta dessa disciplina. Tem umas aulas que são mais chatas, outras aulas que são mais legais,
Vocês participam até mais, fiquem à vontade. Talvez quiser fazer pergunta, é só levantar o dedo, não, ligar o microfone e falar: ó, Léo, tô querendo fazer uma pergunta. Vou ter o maior prazer em atender. O que eu não souber responder, fica para a próxima aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar agora? Ou tá de boa? Beleza. Então, muito obrigado por terem comparecido. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Eu mando o link lá no grupo, tá certo? Foi um prazer e espero que a gente tenha um semestre super tranquilo, super bacana. Tá bom? Vou interromper a gravação agora.